Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos encerrar mais um capítulo. Este capítulo foi o capítulo 4, que falamos sobre reportagem. E hoje nós vamos ler um texto para interpretá-lo. Esse texto, o título é o seguinte: Reportagem especial. Vidas secas, catástrofes atravessam os séculos. Então, vocês vão pegar o livro agora na página 173, que vamos começar. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é um trecho de uma reportagem especial publicada no site da empresa Brasil de Comunicação, EBC, do governo federal. A reportagem faz uma retrospectiva das principais secas que afligiram o Nordeste do Brasil desde 1583. Interessante notar, ao longo do texto, a relação que se estabelece com o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, 1892-1953. Esse diálogo entre textos é chamado de intertextualidade. Vocês podem acessar a essa reportagem através do link abaixo. Vamos ao texto 1. Reportagem especial. Vidas secas. Catástrofes atravessam os séculos. Luiz Cláudio Ferreira, EBC, Agência do Brasil. O sol a pino, mas o calor ferve também do chão. O que já foi rio se transforma em mais caminho, mais uma terra rachada. Nesta história de passos jazigos, cruzes se espalham no cenário emoldurado por uma linha do tempo hostil, de marcas na pele das pessoas e na alma do país, com a terra áspera nas memórias. Especial. Vidas secas. Catástrofes atravessam os séculos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Trecho do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Os infelizes estão nas primeiras palavras de Vidas Secas e não são apenas personagens do olhar de Graciliano Ramos. Em meio ao sertão, no ano de 1938. 8 décadas depois da descrição dura de um dos gênios da literatura brasileira, o caminho tem outras curvas de dor e de luta em busca de um mesmo bem, a água. As primeiras secas brasileiras da história ocorreram no Nordeste Oriental, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São roteiros repetitivos em cenários sertanejos agrestinos semiáridos. Essa é a maior irregularidade espacial e temporal de chuvas. Nos períodos de manchas solares, por exemplo, as secas são mais intensas. Esse fato já vem sendo estudado desde o início do século XX, quando se fala em episódios mais graves de secas. Em geral, nos referimos àqueles anos em que as consequências socioeconômicas foram mais intensas, explica o professor de climatologia Lucivânio Jatobá, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. A professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, Kênia Rios, ressalta que a seca não é apenas regida por dados pluviométricos. Trata-se de uma rede de relações políticas e culturais. A gente teve o reconhecimento do imperador Dom Pedro II. Ele veio ao Nordeste para conhecer a situação. Histórias áridas passadas e tão presentes. A rotina das secas e a busca por água é enredo de desastres
socioambientais registrado nos livros, em documentos, no número incontável de vítimas e na luta pela sobrevivência. Também não há como contabilizar os personagens gracilianos, fabianos e outras tantas famílias não nomeadas espalhadas pelo país. Fazia horas que procuravam uma sombra. As folhagens dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Trecho do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Brasileiros retirantes são personagens que sofrem muito mais do que os da ficção. Formaram colunas de imigrantes da seca, fugitivos pela sobrevivência numa realidade contada no tecido histórico, enrugado pelos séculos. Na maioria das vezes, quando as secas são mais severas e prolongadas, eles precisam migrar para as cidades ou para as outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Amazônia. Antes de concluirmos a página 174, vamos ler um pouco do Aprenda Mais. Vidas Secas acompanha a vida miserável do vaqueiro Fabiano e sua família, que se veem obrigados a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. O estilo narrativo de Graciliano Ramos é seco. Ele é econômico no uso de adjetivos, as frases são curtas e os personagens são retratados como resultado da aridez do ambiente em que vivem. Como vocês podem perceber, o trecho desta reportagem que acabamos de ler fala da seca no Nordeste. Além disso, o autor ele cita a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, na qual ele tenta, através desta obra, dar mais credibilidade às informações que foram passadas na reportagem. Caso vocês tenham interesse em conhecer o resumo desta obra, Vidas Secas, eu vou deixar um link na plataforma Plural para vocês assistirem. É um vídeo de 17 minutos que vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse grande autor que é Graciliano Ramos e a sua obra. E para finalizar esta aula, vocês precisam fazer a atividade das páginas 175 a 179. Façam a atividade e, se possível, assistam o vídeo. Até a próxima aula e tchau, tchau!